Bom dia a todos. Nós agradecemos a Deus, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez nessa manhã de sábado, para o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós vamos iniciar, então, com a nossa prece. Jesus amigo, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade desse encontro, que nos unimos, encarnados e desencarnados, para estarmos estudando o teu Evangelho à luz dessa doutrina consoladora que é o Espiritismo. Que possamos, Senhor, aprender todos os ensinamentos que aqui serão falados, refletidos, para que possamos tentar vivenciar na nossa vida, no dia a dia, na prática da nossa vida. Que Deus possa continuar nos abençoando hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós estamos todo sábado estudando, acompanhando os estudos apresentados por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 4. E o capítulo 4 tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo 4, Kardec dedicou-se a falar, a estudar, a refletir sobre a reencarnação. Nós sabemos que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós sabemos que o nosso espírito é imortal e que o futuro, o destino do nosso espírito, de todos os espíritos encarnados ou desencarnados, é chegar ao seu destino final, que é a pureza espiritual, a perfeição moral, tal qual o exemplo é o nosso Mestre Jesus. Para isso, uma vida só seria muito pouco para que nós evoluíssemos e chegássemos a essa pureza, a essa perfeição. Então nós sabemos que todos nós estamos submetidos à lei de progresso e dentro dela está a lei de reencarnação, através da qual nós vivenciamos encarnações diferenciadas, pode ser no mesmo planeta, pode ser em planetas diferentes, e nessas encarnações nós vivenciamos novos corpos, novas personalidades, sendo que o espírito é o mesmo, para que ele possa ir se purificando, ir evoluindo, espiando as suas pautas do passado e também vivenciando as provas necessárias para que ele possa se adiantar e chegar, então, à sua evolução moral. É sobre o tema reencarnação, então, que o capítulo 4 fala. E Kardec ele escolhe alguns trechos do Evangelho, do Novo Testamento, para poder basear o seu estudo, e nós vamos utilizar algum desses textos, 2 desses textos, para a gente usar aqui no nosso estudo dessa manhã. Primeiramente, Kardec usa um texto que está em Mateus e Marcos, o Evangelho de Mateus e Marcos, e ambos dizem que após a transfiguração, os discípulos interrogaram Jesus perguntando a ele: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Ou seja, os evangelistas estão explicando que um dos discípulos perguntou a Jesus por que os escribas, aqueles que ensinavam, os textos das leis antigas, que é o Velho Testamento, por que os escribas sempre disseram que os profetas haviam dito que antes que o Cordeiro de Deus, que o mensageiro de Deus, que o Messias voltasse, Elias teria que vir? Então eles indagam, se Jesus dizia ser o Messias, por que Elias já não tinha vindo? E Jesus responde assim para eles: em verdade vos digo que Elias há de vir e restabelecer as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e trataram-lhe como o aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E aí, Mateus e Marcos dizem o seguinte: então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então Jesus diz que Elias já havia vindo antes dele. E o texto do evangelista prova que eles compreenderam que Elias já havia vindo sim e que Jesus tinha se referido a João Batista, o filho da prima de Maria, de Isabel, filho de prima de Maria, que veio antes de Jesus, que encarnou antes de Jesus, justamente para anunciar que após ele viria o Cordeiro Divino, viria o Cristo, o Messias que tanto eles esperavam. Então a gente vai observar aí, a Kardec explica isso no texto desse capítulo, que os judeus sempre acreditaram na reencarnação, exceto os saduceus, dentre os povos que eram do judaísmo, exceto os saduceus que acreditavam que a morte finalizava tudo, todos os judeus, das mais diferentes correntes, sempre acreditaram na reencarnação. Mas eles não usavam esse nome, eles usavam o nome ressuscitação.
né? Que era para eles, o nome ressuscitação, significava que eles podiam encarnar, e podiam estar vivenciando, encarnando em outros corpos, em outros momentos, eles iriam estar vivos novamente. Os judeus acreditavam sempre nisso, sobre o nome de ressuscitação. O nome reencarnação é um nome cunhado, um nome criado, na verdade, por Allan Kardec, porque a ressuscitação ensejava que o espírito, né, havia nascido de novo naquele corpo antigo. Reencarnação já nos dá a ideia de que o mesmo espírito, na verdade o espírito imortal, encarna em outro corpo, em outros corpos, nas sucessivas vidas que terá que viver até chegar ao progresso e até chegar ao seu destino final, que é a perfeição moral. Então, esse pedacinho do Evangelho que nós temos de Mateus e de Marcos, os dois trazem essa história. Jesus claramente traz aos seus discípulos que Elias já havia ressuscitado, que Elias já havia reencarnado. E os discípulos entendem que Jesus se referia a João Batista. Então isso prova claramente que os judeus já acreditavam, já sabiam que o Espírito reencarnava em diferentes corpos, que o Espírito voltava à vida na Terra, né? Nessa concepção de vida encarnada que nós conhecemos. Esse é um dos trechos bem claros que Kardec traz para a gente, nesse capítulo, para a gente estudar, e que fala claramente da existência, da verdade, né? De uma das verdades divinas, que é a lei de reencarnação, que Jesus falou veladamente, mas ele já trouxe em vários momentos, e num outro momento que Kardec separa aqui, que também é um momento em que Jesus conversa com um dos doutores da lei. Nós sabemos que naquela época haviam aqueles que estudavam profundamente a lei dos antigos profetas, aquilo que a gente chama hoje de Velho Testamento, e que eram os ensinamentos escritos dos profetas que o antecederam, né? Isaías, Moisés, Abraão, os outros profetas também passaram por histórias, as histórias constituem o Velho Testamento, e os grandes doutores da lei conheciam profundamente tanto os ensinos quanto as histórias que trata o Velho Testamento, que a gente pode chamar da Torá, né? O Velho Testamento. E numa dessas passagens, que está no Novo Testamento, narrado por João, João é o discípulo mais novo de Jesus. Nós sabemos que o Evangelho de João é um evangelho que traz uma mensagem muito, muito amorosa, né? Traz uma visão do Mestre muito amoroso, um Cristo muito próximo dos seus discípulos, um Cristo muito próximo daqueles com que ele convivia. João, ele escreveu seu evangelho muitos anos depois da morte de Jesus, já mais velho. Consta, né, que mais de 60 anos após a morte de Jesus é que João escreve o seu evangelho. João, que depois vai desencarnar precisamente depois dos 90 anos. Então João, ele traz no seu evangelho, só está no evangelho de João, uma passagem em que Jesus conversa com os doutores da lei. O nome dele é Nicodemos. E Jesus trava, né? Nicodemos procura Jesus. O texto do evangelista João diz que Nicodemos não procura Jesus na luz clara do dia, que Nicodemos espera escurecer, né, para não causar nenhum alvoroço, já que havia uma grande desconfiança de que Jesus não era o Messias. Nós sabemos que os doutores da lei, nós sabemos que aqueles que estudavam e que estavam no templo de Jerusalém não reconheciam Jesus como Messias, como o escolhido, como aquele que viria, né, como filho de Deus, trazer um ensinamento maior, como profetizaram os profetas anteriores. E Nicodemos, então, era um deles também. Também não acreditava muito, não. Ele achava que Jesus era mais um profeta, mais um daqueles mestres que veio ensinar, mas que não era muito, né, que não seria aquele Messias. Então, Nicodemos, para não criar alvoroço, ele procura Jesus, já é de noite, e está no texto do evangelista João, esse momento. E ele veio a ter com Jesus e falou: mestre, rabi, né? Quem era rabi? O que era o mestre? Mestre é como se a gente chamasse o professor. Então, quando a gente vê Nicodemos chamando Jesus de rabi, porque ele reconhecia em Jesus um conhecimento profundo dos ensinamentos e da lei de Deus, né? Ele reconhecia que Jesus era um mestre. Tanto ele fala: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre, que Jesus
se fosse, na visão dele, né, seria pelo menos um grande profeta, porque Jesus realizou vários milagres, né, milagres de todo tipo, falava em nome de Deus e, além de realizar os milagres, se posicionava em nome de Deus com grande sabedoria. E Dom Nicodemos vem e procura Jesus dizendo isso tudo, que ele sabe que ele veio da parte de Deus, porque se não fosse assim, ele não teria realizado tantos milagres. E Jesus responde: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente já observa que Jesus, já conhecedor daquele espírito, já conhecedor daquele doutor da lei, sabendo o que aquele doutor da lei trazia no íntimo, o que de questionamento, o que de dúvida Nicodemos trazia no seu seio, do seu pensamento. Não é diferente hoje, né? Muitas vezes nós fazemos as nossas orações, os nossos pedidos e trazemos a Jesus as nossas aflições, né? As nossas petições, e sabemos que Jesus conhece o nosso coração, né? Por isso que ele nos ensina a rezar, a orar com o coração, porque ele sabe que muitas vezes nós oramos com a boca. Tem pouco das nossas palavras no nosso coração. Mas o Cristo, esse Espírito superior, esse Espírito puro, na qualidade de Espírito puro, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior. E lá naquela situação com o doutor da lei, com Nicodemos, ele já sabe qual é a questão maior que trazia no íntimo Nicodemos. Tanto que ele diz a Nicodemos: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos ver mais à frente por que Jesus diz isso. Então Jesus ainda diz: em verdade te digo. Olha só como é que ele já prevê aquilo que Nicodemos está pensando e diz assim: se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então Jesus ali, sem ter ainda ouvido de Nicodemos o que ia no seu íntimo, o seu grande questionamento, ele diz já que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E aí Jesus separa bem o corpo do Espírito. Nós sabemos, estudando doutrina espírita, que nós não somos só um corpo de carne. Nós somos um corpo, né? Nós temos um corpo, mas na verdade somos espírito imortal. O corpo de carne, ele é mortal. Ele se termina com a morte do corpo físico, ele se extermina ali. E nós temos ainda o perispírito, já que o espírito não tem um molde, não tem uma forma, nós temos um perispírito, que dá forma no nosso espírito quando a gente desencarna, e que serve também para fazer a intermediação entre esse espírito de natureza espiritual, de natureza não sólida, não material, com esse corpo de material, pesado, né? Formado de matéria. O nosso perispírito, então, ele faz a interface, essa colagem desse espírito imortal que não tem forma, para esse corpo de carne poder apresentar ali aquele espírito, que é assim a nossa essência. O que é dotado de inteligência, dotado de livre-arbítrio, o que é dotado de instinto? Nós, o espírito que pensa, que fala, que sobrevive à morte do corpo físico. O nosso corpo físico é uma máquina, que sem o espírito acaba, extingue, né? Deteriora-se e vira pó novamente. O que sobra, o que sobrevive é o nosso espírito. E Jesus, nesse momento, já diz aí essa mensagem grandiosa para Nicodemos, que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é de espírito, né? E que o espírito, ele sopra e a sua voz há de soprar de onde ele estiver. Então, aonde o nosso espírito estiver, se nós estivermos desencarnados, o nosso espírito sobrevive. E ele pode sim, né, apresentar a forma perispiritual e ser visto no plano espiritual ou ser ouvido no plano encarnado aqui. É a sobrevivência do nosso espírito que Jesus já está colocando ali para Nicodemos. E aí então Nicodemos, depois dessa fala de Jesus, Nicodemos vai então faz uma pergunta a Jesus, que é o que estava no íntimo dele, que era a grande questão que ele não conseguia compreender, já que como judeu,
ele já sabia da existência da, na palavra dele, ressuscitação, no nosso entendimento, da reencarnação. Ele já sabia que o espírito poderia viver de novo. Então ele pergunta para Jesus, como pode isso fazer-se? Ou seja, como pode o espírito voltar a viver? Jesus então lhe responde, pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Então ele fala, és mestre, és doutor da lei, falas, né, das escrituras sagradas, das leis divinas trazidas pelos profetas e não sabe como isso acontece? E Jesus continua, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então Jesus, nesse momento, ele fala para o mestre, porque Nicodemos também era um mestre ali, no sentido de conhecer as leis divinas, né? E falar sobre elas. Ele concita Nicodemos a pensar o seguinte, se ele já estava sendo contestado pelos doutores da lei, falando das coisas de Deus, falando de amor, de perdão, de benevolência, de tolerância, de indulgência, curando tantas pessoas, fazendo o que eles chamavam de milagres, mas que na verdade, né, era usando o seu poder magnético para realizar aquelas curas, e ele era contestado. Como é que seria então se ele falasse, se ele conseguisse, se ele explicasse de uma coisa tão profunda como é a reencarnação? Ele já tinha dito que o que nasce de carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, e mesmo assim Nicodemos não havia entendido. Então Jesus deixa subentendido ali que seria difícil para ele, para Nicodemos, para que o povo daquela época compreendesse profundamente o sentido, o que significava nascer de novo, o que significava, o que ele já acreditava, que o judeu acreditava nisso, e estar vivendo em um outro corpo. E o Espiritismo, ele vem então tirar o véu. Ele vem então trazer novamente os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos profetas quanto a algumas questões. Uma delas é esse nascer de novo, é sobre a justiça da reencarnação, né? A verdade divina, que é a possibilidade do espírito imortal encarnar em corpos diferentes para poder vivenciar as situações necessárias para fazer-se mais e mais e mais evoluído até chegar à pureza e à perfeição espiritual, cujo modelo é Jesus. Nós sabemos que não há explicação para as diferenças da sociedade do ponto de vista físico, né? Nós vemos criaturas encarnando em corpos perfeitos, outras encarnando em corpos sem possibilidades, né? Sem as mãos, ou desencarnam sem as possibilidades de andar, ou desencarnam sem a possibilidade de enxergar, ou desencarnam travados dentro de uma cama e vão viver 20, 30, 50, 80 anos naquela condição, enquanto outros têm uma vida com mais saúde. Nós vamos ver na sociedade pessoas que têm muitas condições financeiras para oferecer saúde, educação e uma vida com conforto, com o mínimo necessário para a sua família, e outras pessoas em situações de mais carência financeira, né? Necessitando com mais dificuldades para poder sobreviver e fazer sobreviver a sua família. Nós vemos criaturas que encarnam em países onde a guerra, eles já nascem num país em guerra e desencarnam e morrem no país debaixo da guerra, né? Ouvindo tiros, se desesperando cada vez que ouvem explosões e sua casa cai. E outros vivendo num país pacífico e belo como o nosso, né? Onde nós não temos essa guerra, temos a guerra civil, mas não temos essa guerra de países, né, sujeitos a receber bombas a todo momento. Por que essas diferenças? Porque uns nascem intelectualmente com condições de estudar, de aprender, de falar bem, e outros sem essas condições, vivendo anos e anos sobre a ignorância do ponto de vista intelectual. Não é assim? Então, por que nós temos criaturas hoje que ainda estão trilhando o caminho do mal e outras já se revestem de bem, né? Sendo aqueles exemplos de luz e amor para todos nós? Então nós vamos observar que essas diferenças apresentadas na nossa vida cotidiana só têm uma resposta, que é a reencarnação.
Nós sabemos que já vivemos em vidas anteriores e que hoje nos apraz, é necessário que a gente tenha a vida que merecemos e precisamos, porque se ontem não trilhamos o caminho do bem, é necessário que hoje tenhamos que espiar as nossas faltas para alavancar o nosso progresso. Se ontem, perseguimos, caluniamos e matamos, hoje precisamos viver, muitas vezes em corpos que não nos dão todas as possibilidades de vida para que possamos entender, e dar valor àquela vida que tínhamos e que hoje nós estamos coibidos dela. Então, a reencarnação, a lei de reencarnação é que faz com que a gente observe a justiça e a bondade desse Pai que é Deus. Deus é um Pai justo e bom. Não é aleatoriamente que nós nascemos em condições diferentes, porque um Pai justo e bom não teria leis aleatórias que possibilitasse muitas condições boas para uns filhos e condições difíceis para outros. Deus é um Pai justo e bom e propicia para nós encarnações necessárias e para que possamos redimir o nosso passado e alavancar o nosso progresso. E de encarnação em encarnação, pela lei de reencarnação, nós vamos então crescendo, evoluindo, aprendendo, superando o nosso passado de erros, para que possamos um dia, mirando Jesus, sermos iguais a esse mestre bondoso e generoso que é o nosso Cristo querido. O nosso estudo, então, hoje trouxe um dos princípios básicos da nossa doutrina, que é a reencarnação. É claro que teremos oportunidade de falar sobre esse assunto mais tantas vezes, que ela toque profundamente os nossos corações, nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo e ouvindo e presenciando, a morte de tantos encarnados, que nós tenhamos a certeza absoluta que a morte não existe, que a morte é uma passagem natural da lei divina, que todos nós iremos passar, que a morte do corpo físico faz parte da lei de Deus e que todos nós vamos vivenciar, porque estaremos passando para a vida real, que é a vida espiritual, já que o nosso espírito permanece vivo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa manhã, abençoe a nossa semana e que Deus abençoe os nossos lares e todos os lares da terra. Nós vamos encerrar então a nossa prece, a nossa manhã de estudo com a nossa prece. Pai de amor, Deus, nós agradecemos mais uma vez esses ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre de Jesus, explicados pela nossa doutrina espírita e que tantos tocam o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Que possamos, Senhor, recolhendo esses ensinamentos, trazê-los para a nossa mente, para o nosso coração, vivenciando, Senhor, com mais amor, com mais bondade, trilhando o caminho do bem, sendo, Senhor, um evangelho vivo para nós e para todos aqueles que convivem conosco. Que possamos encerrar o nosso estudo dessa manhã com a nossa eterna gratidão, Pai querido, pedindo que abençoe a todos os lares desse planeta e a todos os nossos irmãos. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima. Fiquem com Deus.